Romanos capítulo 6, versículo 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Pois quanto. Não há dúvida que o escritor fala a respeito de Cristo Jesus, ele que, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, teve que passar pelo sacrifício da expiação, porque fazia parte de sua missão, pela propiciação, promover a reconciliação dos homens com Deus. A obra perfeita de redenção prodigalizada pelo Messias de Deus requeria que o Cristo do Senhor sofresse em lugar dos pecadores. Por isso que o seu nome foi posto de Jesus, porque ele é o Salvador da humanidade. Veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Pois, quanto a ter morrido, a morte de Cristo foi o ato de humilhação que ele teve que passar como servo que era. E Paulo escreveu sobre isso em sua carta aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 6 ao 8, onde aprendemos o seguinte: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Portanto, a morte de Cristo foi algo real. Pois, quanto a ter morrido de uma vez. Como ser humano que era, sem, no entanto, perder a sua divindade, porque ele era o Emanuel, o Cristo de Deus, também teve que morrer uma única vez, conforme está escrito em Hebreus, capítulo 9, e o versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. No caso de Cristo Jesus, o juízo estava sobre ele, quando de sua morte expiatória, não por causa de seu pecado, porque ele não pecou, mas por causa do pecado dos seus remidos, da sua igreja amada, que ele comprou e redimiu com seu precioso sangue. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu. Mais uma vez, o apóstolo dos gentios faz seu combate contra as teorias do gnosticismo que se espalhava por todas as partes, perseguindo os cristãos, em que eles defendiam
que Jesus de fato morreu, mas o Cristo não havia morrido juntamente com Jesus de Nazaré. Os gnósticos achavam que o Cristo havia saído de Jesus antes da crucificação. Mas o Evangelho diz que Cristo Jesus morreu por nossos pecados, porque ele servia de sacrifício de propiciação para aplacar a ira de Deus, produzindo a paz. A morte de Cristo foi suficiente para resolver de uma vez por todas o problema da inimizade dos homens com Deus, através da reconciliação. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Desde o começo, que o castigo pela prática do pecado era a morte física e, principalmente, a morte espiritual. No tempo da lei, o sumo sacerdote fazia todos os anos o sacrifício de expiação pelos pecados do povo, com o sacrifício de um cordeiro imaculado. Para implantar uma nova dispensação, Deus estabeleceu uma nova ordem de coisas, em que Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, teve que ser sacrificado pelos nossos pecados. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, no entanto, já estava determinado pelo Deus Todo-Poderoso que o seu Cristo não seria vencido definitivamente pela morte, uma vez que, tendo servido de expiação e propiciação pelos pecados do povo, o Cristo de Deus ressuscitaria para a glória de Deus Pai. E foi justamente o que aconteceu ao terceiro dia, conforme o previsto. Jesus deu um golpe fatal na morte, ressuscitando dentre os mortos. Finalmente, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. A ressurreição de Cristo foi fundamental para a grande vitória do reino de Deus sobre o império das trevas e da morte. Cristo vive para Deus e a morte não mais tem domínio sobre ele. Isso porque o Filho de Deus venceu definitivamente o grande inimigo dos homens, a morte. Além do mais, todos aqueles que vivem para Cristo e com Cristo também venceram juntamente com ele a morte. No dia do arrebatamento, os remidos vivos serão transformados para não ver a morte, e os que dormem em Cristo Jesus ressuscitarão para a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Salvador. Como foi importante a ressurreição do Verbo de Deus, nosso Salvador, porque ele nos deu a grande esperança de vida eterna, vencendo o nosso grande inimigo,
a morte. Compartilhe este áudio, por gentileza, e vamos juntos semear o Evangelho poderoso do Senhor Jesus. Este é o nosso comentário que você pode ler no nosso blog Comentário Expositivo do Novo Testamento.